eram os primeiros sistemas de escrita, né? Assim, o que era que eles utilizavam, né, para representar as ideias, para representar os pensamentos, tá? Então, a princípio, esses códigos, como eu disse para vocês, esses códigos utilizados pelos homens da antiguidade, eles tinham uma finalidade, né? Então, como eu disse para vocês, que a princípio essa finalidade era o sentido econômico, o sentido comercial, a princípio eles começaram a utilizar pictogramas, porque os pictogramas eram desenhos mais simples. Eles não passavam a ideia de complexidade do pensamento, eles não expressavam as ideias. A princípio, eles expressavam apenas as quantidades e as medidas que eram necessárias para o controle das produções agrícolas daquele período, tá? Então, se vocês analisarem a imagem aí, vou passar aqui o meu cursor, vocês podem ver repetição, né, dos desenhos. Alguns desses desenhos simples, eles representavam o objeto que estava sendo, que se queria expressar, né, tinha um significado lógico, e esses significados estariam aqui relacionados às quantidades e às medidas. Então, talvez por isso que a gente vai perceber a repetição, né, deles no slide. Se vocês observarem aqui, fazendo uma análise superficial, vocês vão ver aqui a repetição na ordem horizontal, repetições na ordem vertical, tá? Então, a gente vai perceber algumas características do pictograma, tá? O ideograma, na verdade, as ordens aqui era para estar inversa, tá, gente? Então, o ideograma, né, a palavra ideo vem de ideologia, de ideia, então já me passa eu já consigo fazer uma interpretação, e chegar a uma conclusão, né, de que os símbolos aqui já tinham um grau maior de complexidade, já não eram mais tão simples como eram os pictogramas, pois eles representavam agora uma ideia, um acontecimento, tá? Também, assim como as informações relacionadas à parte econômica, as produções agrícolas foram importantes para aquela sociedade, também as suas práticas culturais eram importantes serem registradas. Então, os eventos religiosos, acontecimentos importantes relacionados às sociedades, eles eram registrados. Tá? E esses registros de cerimônias, principalmente ligadas às celebrações religiosas dos povos da antiguidade, eram com frequência registrados em painéis enormes. A gente vai analisar no ano que vem painéis da Mesopotâmia, alguns painéis utilizados aí pelos egípcios que passam tantas e tantas informações. Tá? Eu disse, eu acho que no slide anterior, foi nas aulas anteriores, que eu fiz uma referência a respeito desses registros deixados pelos povos da antiguidade como marca de mudanças que marcaram o estudo da história. Então, antes da escrita, desses registros escritos, desses sistemas de escrita, a história estuda o acontecimento como acontecimentos da pré-história. Professora, pré-história e história. Tá? Existe uma diferença? Existe sim uma diferença entre história e pré-história. A escrita marcou o início da história. Então, tudo que a gente estuda em história foi encontrado a partir de informações deixadas pelos povos do passado através de seus códigos linguísticos. Utiliza-se também outras fontes, mas a fonte escrita ela foi de suma importância para marcar o início da história. Tudo que foi encontrado antes da escrita marca o período chamado pré-história. Então, é por isso que a gente estudou aí o Paleolítico e o Neolítico, períodos que marcam uma pré-história. Depois da pré-história, já depois do desenvolvimento do período neolítico da sociedade, deu início à história propriamente dita, quando o homem foi capaz de registrar as informações, né, da sua sociedade por escrito, utilizando seus códigos escritos. Então, vocês viram aí que tanto o Egito, quanto a Mesopotâmia, quanto a China, possuem sistemas de escritas datados aí a cerca de 4.000 anos atrás, 3.500 anos atrás. Tá? Então, marcado aí um período que antecede a escrita que nós utilizamos hoje. Tá? Então, o sistema de escrita que nós utilizamos hoje, ele nem sempre existiu. Tá? Ele foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. A gente vai falar sobre isso quando vocês me derem um retorno da pesquisa, tá? Da pesquisa que eu solicitei.
Os primeiros sistemas de escrita aqui, mostrando para vocês agora por uma linguagem mais presente. Essas imagens aqui são do passado, né? E essas duas imagens aqui, elas são mais atuais. Pictogramas são aqueles desenhinhos, né, simples, né, que eles representam aqui uns objetos, né? Você vê uma plaquinha, um carrinho de supermercado, né? E o que é que significa um carrinho de supermercado? Uma plaquinha aí no supermercado, você olha, você entra no supermercado grande, aí você olha, lá em cima tem uma placa com um carrinho. Isso significa que os carrinhos estão naquela direção, tá? Então, o símbolo, por exemplo, aqui da lâmpada, significa que é uma ideia. O balãozinho, um bate-papo, esse arquivozinho aqui, ele me passa a ideia de salvar o arquivo. Tá, enfim, né? As leituras aqui, elas têm os significados que a gente pode pesquisar isso depois. O ideograma já é uma ideia mais complexa, né? Como eu disse para vocês. Tá? Então, esses códigos aqui, eles têm um significado abstrato, né? Então, esse aqui mesmo significa paz, saúde, Deus. Então, a gente vê símbolos com representação de uma ideia abstrata. Então, o que seria a paz? Tá? Então, eu tenho um símbolo da paz, um ideograma da paz, tá? Utilizado aqui nesse código linguístico, tá? Especificamente, eu não sei se é o chinês, é o japonês, mas eu sei que é oriental, tá, gente? Não me aperfeiçoei nisso, não. Vai desculpando aí. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre China, a China antiga, né? Uma civilização assim, bastante importante, né? Destacada aí no nosso livro didático, uma sociedade que ela se desenvolveu na antiguidade, né? Está sendo aí hoje palco de discussões a respeito da pandemia, né? A pandemia ter surgido na China. Então, a China ela já é estudada assim, há muito tempo, por ela ser uma das civilizações mais antigas, que se desenvolveu ao entorno do Rio Amarelo. Tá? Então, ela se desenvolveu, ela se tornou grande e importante para os estudos da história. Tá? Então, o seu sistema linguístico ele foi assim, importantíssimo. Eles desenvolveram um código próprio para ser utilizado na China. Poucas pessoas tinham acesso ao código linguístico da China porque eles eram utilizados para guardar segredos importantes. A gente vai estudar o ano que vem que a seda, o conhecimento para a produção de tecidos de seda, né, do fio da seda, foi um conhecimento chinês e que foi guardado e preservado através da escrita. Então, o saber fazer o fio da seda, os tecidos chineses da seda foram guardados em 7 chaves. E lá, os imperadores chineses, se esse código fosse ensinado e esse saber fosse revelado, as pessoas corriam risco de morrer, pena de morte. Assim, só para estar aqui fazendo uma contextualização. Né? Então, é uma civilização antiga, é uma civilização que deixou grandes contribuições para a sociedade. Então, ela fez construções magníficas, né? Construções que marcaram a história, são considerados patrimônios da humanidade, como é a Muralha da China. Apesar de ter uma história muito triste, né? Várias pessoas morreram, os imperadores eram muito severos e abusaram da sua sociedade para construir uma muralha que isolava todo o território chinês do mundo. Então a Muralha da China era um símbolo de proteção e isolamento desse grupo social do restante civilizações. Né? Então, isso tudo é características que virão para o ano que vem. Mas, voltando ao assunto, a China também deixou esse código chinês, o sistema de escrita chinês. Tem as características, ele foi datado há 4.000 anos, ele surgiu, né? Está aí do lado, há 4.000 anos. O objetivo era registrar conhecimentos importantes, como foi o saber, né, utilizado na confecção dos fios da seda, por exemplo. Ele uniformizou e aprimorou registros cerca de 1.500 anos depois do seu surgimento. Então, eles não pararam de aperfeiçoar, aprimorar a sua escrita. Até hoje, a linguagem, esse sistema é utilizado na China, aperfeiçoado, sofreu modificações, mas até hoje, né? Então, a escrita chinesa não é comum. Você encontrar a América, por exemplo, algum país americano falando chinês.
ou outra sociedade. Se existe, eu desconheço, né? É específico, é particular, né? Desde a antiguidade que o código de escrita chinês ele é particular daquele povo, né? Então, eles fizeram questão disso, né? de aprimorar e aperfeiçoar as suas tradições, né? Os seus costumes milenar. Então, quando a gente estuda a China, a gente estuda uma cultura milenar, cultura de mais de 1000 anos, né? Então, é uma cultura milenar. Os maias, né? Os maias, aí eu vou fazer uma viagem. Eu fui lá na China, lá no continente asiático, agora eu volto aqui para a América, né? Para os povos maias, para a América Central, propriamente dito. Então, aqui também desenvolveu povos da antiguidade. Aí vocês me perguntam, professora, povos da antiguidade, mas a América não foi habitada não foi descoberta pelos europeus? Não foram os europeus que chegaram às Américas? Quando os europeus chegaram às Américas, aqui já tinha pessoas há séculos, há milhares de anos. Tá? A gente vai falar sobre isso, como foi que o homem chegou à América, né? Como foi que o homem atravessou, né, de um continente para o outro naquela época, né, na época da pré-história. Porque esses povos chegaram aqui na época da pré-história e desenvolveram. Eles desenvolveram os seus conhecimentos, eles aperfeiçoaram aí as tecnologias, fizeram as suas construções vernaculares, né, como vocês veem aí na imagem. Também criaram o seu sistema de escrita, né? Então o sistema de escrita dos maias tem aí as suas características próprias, tem diferença entre o sistema de escrita dos maias e o sistema de escrita chinês. Tá? Então aí no slide eu coloquei para vocês que o sistema de escrita dos maias ele era diferente, né? Ocorreu de forma diferente, porém na mesma época apenas a forma foi diferente. Eles criaram um sistema ainda mais complexo do que os hieróglifos utilizados pelo Egito, por exemplo. Eles traziam aí uma representação de simbologias, eles traziam uma representação aí de pensamentos abstratos, né? Então, eles tinham uma característica que faz com que ele fosse diferente de outros sistemas, pois eles já traziam aí a ideia dos sons, né? Então, já tentavam, na verdade, representar os sons através dos símbolos que eles utilizavam. Então, isso aconteceu há cerca de 3.500 anos. Então, o chinês há 4.000 anos, 500 anos depois, os maias traziam aí um sistema de escrita um pouco diferente e até mesmo mais complexo do que o chinês. Tá? Então, a escrita era usada para registrar eventos e festas religiosas, né? Então, eles tinham aí uma finalidade talvez um pouco mais complexa de você representar aí, por exemplo, um ritual religioso, uma festa que era realizada aí pelos poderosos daquela época, né? Porque eram eles, a classe social dos sacerdotes, dos nobres, os responsáveis pela escrita e que tinham domínio sobre a escrita e a leitura dos códigos. Então, não eram para todo mundo saber ler e escrever, como é hoje no nosso tempo. Então, no tempo passado, isso aí era algo particular das classes sociais consideradas superiores, né, que eram dotados aí da capacidade intelectual de escrever e ler. E quando tinham conhecimento desse saber, esse saber não era passado para toda a população, né, não era passado para todas as pessoas. Então, eu encerro o vídeo, né, espero que vocês tenham gostado e tenham entendido um pouquinho sobre o desenvolvimento da escrita ao longo do estudo da história, e eu volto no próximo vídeo aqui corrigindo atividades, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo.